Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, meu nome é Maria Elizabeth Cosmelo, sou doutoranda de História na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil, e atualmente faço estágio doutoral no Núcleo de Educação e Gênero, aqui na Universidade de Santiago de Compostela, na Galícia. Nessa apresentação, eu gostaria de compartilhar parte da pesquisa que venho desenvolvendo no meu doutorado. Meu trabalho analisa a trajetória intelectual da jornalista cearense Susana de Alencar Guimarães e busca compreender os processos históricos que levaram ao seu apagamento político e cultural. Minha comunicação aqui no evento tem como título Entre a Imprensa e o Silêncio, uma análise interseccional do apagamento político e cultural de Susana Alencar Guimarães entre 1925 e 1950. Para começar, eu gostaria de partir de uma constatação bastante conhecida na historiografia. A história intelectual brasileira foi construída em grande medida a partir de critérios que privilegiaram determinados sujeitos. Em geral, homens ligados aos grandes centros culturais e às instituições que legitimam a produção intelectual. Nesse processo, muitas mulheres que escreveram participaram da imprensa e interviram no debate público, mas acabaram sendo progressivamente esquecidas. Ou seja, não necessariamente porque elas não produziram, mas porque seus trabalhos não foram incorporados à memória intelectual dominante. É justamente nesse contexto que surge a figura da Susana Alencar Guimarães. A Susana foi uma jornalista que atuou na imprensa do seu estado, o estado do Ceará, entre as décadas de 1920 e 1940. Escrevendo sobre temas bastante sensíveis para o período, como feminismo, desigualdade social e também questões relacionadas aos movimentos operários, suas sensibilidades, enfim, artes. Apesar dessa atuação pública relevante, sua trajetória acabou desaparecendo quase completamente da história da intelectualidade brasileira. E é a partir dessa situação que surge a pergunta central da pesquisa: como e por que uma mulher que atuou ativamente no debate público do seu tempo acabou sendo apagada da memória cultural e historiográfica? A hipótese que orienta o trabalho é que esse apagamento não pode ser explicado simplesmente como um acaso ou como uma falta de documentos. Na verdade, ele precisa ser entendido como um processo histórico relacionado às estruturas de poder que define quem pode ou não ser reconhecido como intelectual. Para analisar esse processo, minha pesquisa utiliza uma perspectiva interseccional, observando como diferentes formas de hierarquia social se articulam. Três dimensões são especialmente importantes aqui. A primeira é o gênero. Historicamente, a presença de mulheres como intelectuais públicas foi bastante limitada por estruturas patriarcais que desvalorizaram a escrita feminina. A segunda dimensão é a política. A atuação da Susana se desenvolve juntamente com o período que antecede e também atravessa o Estado Novo.
um contexto marcado por censura, controle ideológico, repressão a posições consideradas dissidentes. E a terceira dimensão é a regional. O Ceará ocupa uma posição periférica no sistema cultural brasileiro, que é historicamente concentrado no eixo Rio e São Paulo. Isso significa que intelectuais que permaneciam fora desses centros tinham maiores dificuldades de circulação, reconhecimento e legitimação nacional. Quando a gente observa essas três dimensões em conjunto, gênero, política e a região, a gente começa a compreender melhor as condições que tornaram possível o apagamento da Suzana. Um aspecto importante da pesquisa é analisar também o papel da imprensa nesse processo. A imprensa foi o principal espaço de atuação intelectual da Suzana. Foi nos jornais que ela publicou crônicas, artigos, reflexões sobre questões sociais e políticas, mas ao mesmo tempo, a imprensa também pode ser entendida como uma instituição que participa da construção da memória cultural. Afinal, os jornais eles ajudam a definir quais vozes serão reconhecidas e quais serão progressivamente esquecidas. Por isso, a trajetória da Suzana revela uma espécie de paradoxo. A imprensa foi o espaço onde ela construiu sua visibilidade pública, sem dúvida, mas também foi o espaço onde, ao longo do tempo, se consolidou o seu silêncio historiográfico. Do ponto de vista teórico, o trabalho dialoga com três campos principais. O primeiro, com a história intelectual, entendendo o intelectual não apenas como alguém que publica livros ou ocupa cargos acadêmicos, mas como um sujeito que intervém no debate público e participa da circulação de ideias. Segundo, com o marxismo, especificamente com a contribuição de Antônio Gramsci, que nos ajuda a compreender os intelectuais como agentes envolvidos em disputas de hegemonia cultural. E o terceiro, com os estudos de gênero e a história das mulheres, que é fundamental para entender como a produção intelectual feminina foi frequentemente desvalorizada ou tratada como secundária. A articulação desses referenciais me permite analisar o apagamento não como um fenômeno individual, mas como resultado de estruturas sociais e culturais mais amplas. Em relação à metodologia, a pesquisa combina duas estratégias principais. A primeira é a análise dos textos publicados por Suzana na imprensa, buscando compreender seus temas, suas posições e as formas de intervenção que ela mobilizava no debate público. A segunda estratégia é o uso do chamado método indiciário, que permite interpretar lacunas, interrupções e silêncios como elementos significativos para a análise histórica. Isso é especialmente importante quando a gente estuda trajetórias femininas, que muitas vezes aparecem de forma fragmentada na documentação histórica. Nesse sentido, o silêncio também passa a ser tratado como um dado histórico que precisa ser interpretado. As fontes utilizadas incluem jornais, revistas, crônicas e registros institucionais, permitindo reconstruir tanto a atuação pública de Suzana quanto os mecanismos que contribuíram para a marginalização dela. E, por fim, a pesquisa busca contribuir para a historiografia em alguns pontos específicos, né? O primeiro, ao propor que o apagamento também pode ser tratado como um objeto de investigação da história, ou seja,
O silêncio não é simplesmente a ausência de informação, mas pode revelar processos de exclusão e de hierarquização no campo intelectual. Segundo, ao ampliar o próprio conceito de intelectual, reconhecendo a atuação da Suzana tanto na imprensa e na intervenção no debate público como formas legítimas dessa mesma produção intelectual. E terceiro, ao mostrar como gênero, política e região se combinam na definição das hierarquias culturais que estruturam a memória histórica. Para concluir, recuperar a trajetória da Suzana de Alencar não significa apenas trazer à luz uma personagem esquecida de forma individual. Significa também questionar os critérios que definem quem pode ou não pode ser lembrado na história intelectual brasileira. Nesse sentido, investigar esse apagamento é também uma forma de ampliar as possibilidades de construção de uma memória histórica mais plural e mais democrática. Eu agradeço a sua atenção e muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.